Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Alfa Femme, o podcast que foi feito por mulheres que empreendem para mulheres que empreendem e querem ser líderes. Eu sou a Cíntia Cardoso. Eu sou a Rayane e hoje a gente abre espaço para contar quem nós somos e por que a gente criou o Alfa Femme. E para começar com tudo, hoje a gente decidiu se apresentar, fazer algo diferente, para vocês conhecerem um pouquinho da gente, conhecerem quem é a Cíntia, conhecerem quem é a Ray e entenderem por que a gente criou esse podcast voltado exclusivamente para mulheres que empreendem. E quem é a Cíntia Cardoso fora do Instagram? Então, a Cíntia Cardoso, ela é uma empreendedora sonhadora, né? Há muito tempo eu comecei a empreender. E eu sonhava com um empreendimento, empreender, ter um negócio. Tentei várias vezes, acho que todo mundo que empreende aí já passou por isso, de tentar, às vezes, outras vezes, e não dá certo, né? Eu já tentei aí, já tive de tudo um pouco, acho que ao longo aqui do programa, ao longo dos nossos episódios também, vocês vão ficar sabendo um pouco mais também da minha vida, mas ela sonha em ter uma vida tranquila, em ter uma vida normal, né? E poder levar algo para alguém, né? Poder levar algo para as pessoas, poder ajudar as pessoas, poder ajudar também as mulheres, né? Que empreendem, porque a gente passa por muita dificuldade, principalmente por ser mulher. Mas a Cíntia, ela é apaixonada, né? Ela é apaixonada por tudo que faz. Ela tem hiperfoco, então... Quem me conhece, a Ray me conhece, já sabe que eu tenho hiperfoco. Quando eu conecto com alguma coisa, eu fico naquilo, eu pesquiso sobre aquilo, eu vou a fundo naquilo, eu viro expert naquilo. Então, eu sou dessa forma, né? E eu gosto também sempre de saber um pouquinho de cada coisa. Eu me considero uma generalista, né? Sou especialista em algumas coisas, mas eu gosto de saber um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho de, sei lá, nutrição, que é uma coisa que eu gosto muito. Um pouquinho de gastronomia, que eu gosto muito. Um pouquinho de natureza, porque também sou trilheira, né? Então, né, tenho namorado, tenho a minha filha pet, né? Sou apaixonada por ela, inclusive. Então, essa é a Cíntia, né? Fora do Instagram, fora do mundo do empreendedorismo. É alguém que gosta, às vezes, de ficar um pouquinho quietinho em casa, assistir uma série, dormir um pouquinho até mais tarde. E, às vezes, é aquela que gosta de levantar às 5 da manhã, subir um morro, subir um pico, acampar no frio de 1 grau. Então, essa é a Cíntia. A Cíntia, ela não tá só no mundo ali dos negócios, apesar de eu também ter hiperfoco em trabalho, também ter hiperfoco em empreender. Então, às vezes, a minha vida... ela acaba sendo das 8 às 10 da noite, das 8 da manhã às 10 da noite trabalhando. A Ray me conhece, sabe, né? E às vezes eu sou daquela que eu só quero não fazer nada. Então, essa é a Cíntia. Mas agora, Ray, conta pro público aí quem é a Ray, né? Fora do Instagram, fora da Strategy, né? Quem que é a Ray? Então, a Ray, antes, né, de pensar em ser a Ray de hoje, ela já tá no digital há 13 anos, né? Então, desde que eu estudei publicidade e propaganda, me formei, sempre gostei do mundo do digital e pensei assim, uma hora eu vou querer ter alguma coisa só minha. Então, a minha jornada, ela foi bem grande, então eu continuei sempre trabalhando em agências, então trabalhei em grandes agências de Blumenau durante muito tempo. Fiquei à frente de coordenação, então... né? Isso me fez ter a experiência que eu tenho hoje e sou muito grata também por isso. Mas o que fez me virar essa chave foi o quê? Não quero mais ficar só nisso. Eu quero pegar as ideias que eu sempre tive como uma pessoa criativa que sou, né? Tu sabe que é, tu também é, né? E colocar isso fora do papel. Mas quem é a Ray fora do Instagram, fora da Strategy? É a Ray querida, que gosta de sair, gosta de se divertir, totalmente focada, né, na vida fitness aí de uns 3 anos pra cá. E que usa isso também como um gatilho até para conseguir ser mais criativa. Então, eu sou uma pessoa super normal, mas que está sempre no meio ali da criatividade e principalmente do digital. E, claro, né, a gente entende que essa é a nossa vida fora do empreendedorismo, né? Mas tu falou do teu hiperfoco, né, Cíntia? O que te fez realmente empreender? Foi esse hiperfoco? Então, na verdade, o que me fez empreender, eu acho que lá, quando eu saí da faculdade, né? Eu sou formada em jornalismo e pós-graduada em mídias, né? Mídias e... eu tenho 2 pós-graduação, né? Uma em mídias e outra em estratégias digitais.
Quando eu saí lá da faculdade, eu já criei uma agência junto com outras meninas, outras 3 meninas, que hoje a agência ainda existe, né? E ali eu já sentia vontade de empreender, de ter meu próprio negócio, de ser dona de mim mesmo, de fazer algo, assim, de me destacar. De me destacar, né, das outras pessoas que faziam sempre a mesma coisa. E aí, naquela época, a gente abriu uma agência de comunicação. Mas não deu certo. Não é que não deu certo. A gente acabou não estando na mesma vibe. E eu saí da sociedade, as meninas tocaram. E aí, eu vim pra Blumenau. E aí, em Blumenau, né, comecei a fazer freela, comecei pra lá e pra cá e tal. E eu sempre me sentia... deslocada nas empresas. Quando eu trabalhava de CLT, quando eu trabalhava para as outras pessoas, eu me sentia muito deslocada. Eu sentia que ou eu não era valorizada, ou eu não estava conseguindo fazer o melhor que eu podia fazer. Não me sentia vontade para fazer tudo que eu sabia fazer, talvez, né? Então, eu sempre tive vontade ali de empreender por causa disso. E outro motivo também que eu sempre quis empreender é porque eu vim de uma família super humilde, assim. Meus pais tiveram muitas dificuldades para me criar, então a minha família é muito humilde, a família dos meus pais, a família da minha mãe, então vieram do sítio, da roça, né? Sempre foi tudo muito difícil para eles. E eu queria ter uma vida melhor, também dar uma vida melhor para eles. O famoso sonho que tu comentou, né? É o sonho que a gente tem, assim, de ter uma vida tranquila, sem tu precisar se preocupar. Meu pai ficou doente, agora como é que eu vou pagar um médico para ele? Eu quero viajar, como é que eu vou pagar? Não, eu sempre quis empreender porque eu entendia que eu também, tudo que eu sabia, todo o conhecimento que eu sabia, ele poderia ser mais valorizado. Eu poderia trazer mais dinheiro para mim do que trazer o dinheiro para os outros e ganhar só aquele pouquinho, né? E eu sempre tive esse problema, assim, quando eu era CLT, eu trabalhava até às 6 da tarde, ou até às 5, dependendo do lugar que eu trabalhava. E depois eu sempre fazia alguma coisa em casa. Eu sempre fazia um freela, eu sempre fui... eu não conseguia ter as minhas noites vagas, assim. Quando eu tinha minha noite vaga, eu sentia que eu tava perdendo tempo, perdendo dinheiro, perdendo alguma coisa, sabe? Eu me sentia inútil. E aí eu tenho esse hiperfoco em trabalhar. Quando eu invoco numa coisa, eu vou até o fim, eu vou, sabe? A não ser que a coisa se torne muito difícil, eu acabo desistindo. Eu tenho TDAH, então é muito comum de quando a gente sinta uma dificuldade, ou o TDAH desanima muito fácil também, né? Então a gente acaba desistindo, às vezes, de algo que tá sendo ou muito rotineiro, ou muito chato, ou sempre a mesma coisa. Então, esse meu hiperfoco, assim, ele me faz focar naquilo e é aquilo, e o trabalho é um hiperfoco que eu nunca deixei de lado, assim, eu nunca larguei na minha vida justamente por essa vontade de empreender, de ter meu próprio negócio, de ter o meu... E hoje com o mundo digital também tem aquela questão, assim, de fazer o seu próprio horário. Tu sabe muito bem, né, Rai? Porque tu tá no dia a dia ali também, e tu também faz os teus horários, tu tem o teu horário de academia, tu tem o teu horário de... né, de sair, de ir pra praia, dar um rolê, e essa acho que é o desejo de todo mundo, né? Então, existe aquela diferença, assim, entre quem sonha e vai atrás, tira do papel, e quem só sonha e fica acomodado. E eu sou daquelas que, de certa forma, eu fui muito tempo acomodada na minha vida, mas teve uma hora que me deu um gatilho assim, cara, se tu quer... Vai atrás. Tu tem que ir atrás, porque não vai cair do céu. Deus não vai botar no teu, né? Ele vai até Deus, o universo, aquilo, o ser que tu acredita, ele não vai botar aquilo no teu colo. Tu tem que fazer a tua parte também. Então, eu acho que foi isso que me fez empreender, né? Já tive várias empresas. Tive a empresa de comunicação lá que eu abri, que hoje é uma agência. Tive uma editora... e daí agora eu tive a agência, né, que hoje eu tô tocando. E agora também a empresa de consultoria, né? Então... É tudo assim, o que eu vejo uma oportunidade, a minha cabeça tá sempre a 1000. Bom, tu vê, né, que a gente tá com ideias o tempo inteiro, a minha cabeça ela tá a 1000. Se eu conseguir se colocar em prática todas as ideias que eu tenho, né, meu Deus do céu, acho que eu já estaria milionária. Teria uma bíblia, porque, né? Nossa, demais, assim, demais, minha cabeça borbulha demais. Então, acho que isso que me fez empreender, assim, também... principalmente o fato também de eu me sentir deslocada, sabe? Deslocada nas empresas, assim, de eu não me pertencer a uma organização, sabe?
Perfeito. E a Rai, por que a Rai entrou aí no mundo dos negócios e resolveu, né, empreender? Ai, foram vários motivos e vários cliques também, na verdade. Desde quando eu trabalhei pra ti, há quantos anos? 6? 2000 e... Quando eu abri a agência, acho que foi a primeira pessoa que eu contratei ali de terceirizado para prestar serviço. Isso. 2019, por aí, E eu né? nunca esqueço uma frase que tu me falou. Tu falou que eu não pertencia mais pra isso, porque a gente teve que cancelar o contrato, né, do freela. E eu lembro que uma frase que tu me falou que, tu tem que abrir a tua agência, tu não pode mais trabalhar pros outros, porque tu pode entregar muito mais. E não só de ti que eu ouvi isso de muitas pessoas. Muitas pessoas falavam, Rai, tu não cabe nesse lugar, tu precisa crescer, tu precisa prosperar. E eu sempre tive medo. Sempre tive medo, porque eu sou uma pessoa totalmente organizada. Então, eu me planejei pra isso. Mas esse meu planejamento não era pra acontecer ano passado, era pra acontecer o ano que vem, quando eu fizesse 35. Então, aconteceram muitas coisas, né? A gente sabe que o universo ajuda muita gente. Então, eu pedi tanto que teve o basta. Então, pra eu não ficar doente trabalhando para os outros, eu tive que ter aquela virada de chave muito rápida. Vou largar e vou abrir a Strative. E eu fiquei, assim, com medinho também, porque eu sempre trabalhei em agência, sempre fiquei na frente de várias coordenações, então eu sei como é difícil tu virar essa chave, até de ouvir feedbacks de outras pessoas. Mas aí eu pensava assim, eu tenho uma carga tão gigante de conhecimento, eu entendo de marketing, eu entendo de digital, eu entendo de gestão, por que eu não arrisco tudo e tenho a minha empresa? Eu sei que no começo é difícil, mas tudo uma hora se estabiliza. Hoje a Strative tem só 7 meses, ela é uma empresa muito pequena comparada à tua, né? Que já tem um mercado. Então, foi por essas questões que eu quis realmente, o basta, eu não quero mais trabalhar para os outros, porque eu sei que eu tenho muito mais para entregar. Até porque quando a gente trabalha em empresa, a gente tem uma pessoa que vai contra as tuas ideias, então eu era muito barrada. E quando a gente fala de criatividade e empreendedorismo, quanto mais barrado tu é, menos criativo tu acaba se tornando. E isso acaba adoecendo a gente também. E tu também comentou, né, de ter mais horário flexível. Isso era uma coisa que eu sempre batia na tecla. Como é que eu vou ser criativa se eu não tenho um tempo pra mim? Então, hoje eu faço meus horários, mas eu entrego tudo de todos os clientes. Eu sou muito feliz por isso também. Então, foram essas viradas de chaves, esses cliques que me fizeram realmente chegar aonde eu estou hoje. Sabe que uma coisa até que tu comentou ali, né, de virada de chave e tal, é uma coisa que eu lembrei que às vezes as pessoas elas têm medo de empreender porque tem medo do que é inseguro, tem medo do que elas não sabem o que vem, né? Isso. E elas acham que às vezes estar numa empresa CLT, tu tem mais segurança, mas não é assim. Até uma das coisas que, mesmo assim, que virou a minha chave, assim, que me fez pensar, cara, eu preciso tomar meu rumo. O dia que eu fui demitida da última empresa que eu trabalhei, CLT, e aí eu cheguei pra minha melhor amiga e disse assim, cara, me fizeram uma proposta para trabalhar numa agência, agora eu não sei o que eu faço. E eu já tava um bom tempo ali trabalhando como freela, com a minha agência meio ali no off, né? E aí a minha amiga falou pra mim assim, tá, mas e a tua empresa, tu vai abandonar esse sonho de novo? Aí eu falei, tá, mas e a insegurança? Eu não posso ficar insegura, eu preciso de uma segurança e tal. Ela falou, tá, mas tu acabou de ser demitida, qual é essa segurança que tu tem também numa empresa CLT? E é ali que eu pensei, cara, se eu não enfrentar um desafio, eu vou ter um desafio sendo CLT ou sendo empreendedora. E sendo em CLT é até pior, porque assim, eu não sei quando que eu posso ser demitida. E sendo empreendedora, eu sei quando um cliente vai cancelar o contrato. Tu consegue prever? Tu consegue ter uma previsão assim. Tu sente quando o cliente tá querendo cancelar, ou tu sente quando tá chegando mais clientes. Tu tem uma previsibilidade. Se tu se planejar, tu tem uma previsibilidade. Pode acontecer fatos aí, né, que se acumulem, né, como a gente teve pandemia, que é externo. Pode acontecer situações assim. Mas, geralmente, se tu não se organiza, se tu se organiza, tu consegue ter uma previsibilidade, ter uma segurança de que aquele negócio vai te trazer resultado. Ou se tu tem que virar alguma chave que não tá dando certo, tu tem que
fazer alguma coisa para começar a trazer mais clientes, a, sei lá, a melhorar o teu atendimento, enfim, alguma coisa que faça a tua empresa não ir à falência, ou tu não ter que fechar, enfim, né? Eu acho que é isso, assim. E a questão ali também que tu falou da empresa, né, que a gente estava comentando, que a gente se limita, eu já tive situações de que eu me via mais eu fui contratada para um setor, eu me via mais em outro setor, e eu tentava ajudar aquele setor, eu era barrada porque dizia assim, não, isso aí não é da tua área. Sendo que era uma coisa que eu era expert, que eu era apaixonada, eu podia agregar muito, mas as pessoas me barravam simplesmente por egocentrismo, ou porque não queriam perder o espaço, ou enfim, a gente sabe que tem aquela politicagem também nas empresas, então isso também é uma coisa que me decepcionou bastante no mundo corporativo e que me fez querer empreender, sabe? E acho que é isso, assim, né? Eu acho que tu usou a frase, a gente ficou frustrada com o meio corporativo. Por mais que, né, tivemos essa bagagem gigante trabalhando em empresas como CLT, a gente ficou frustrada. Foi por isso que é uma das viradas de chave maior. Frustrada do meio corporativo. Hoje a gente está no meio corporativo, sim, mas da nossa maneira como empreendedora. Então, essa eu acho que é o nosso diferencial e de que a gente tem que batalhar realmente para isso. É exatamente isso. E Rai, agora eu vou jogar a bola pra ti. Qual que foi o teu maior desafio, assim, que tu enfrentou como mulher no mercado, né, no empreendedorismo, assim, principalmente como mulher, né? Qual foi o teu maior desafio até hoje, assim? Até hoje é algo que eu sinto não só agora com a Strative, porque mesmo antes eu tinha já os meus freelas, então eu já tenho os freelas há 13 anos, desde quando eu entrei no mercado de trabalho mesmo como publicitária. E o que eu vejo é porque eu sempre fui muito nova, eu aparento ser muito nova e as pessoas não confiam no que eu tenho para entregar. Então, esse é um dos maiores desafios hoje como mulher empreendedora também. Então, eu tenho, né, o meu leque de clientes, todos eles confiam realmente no meu trabalho, mas fazer virar a chave do meu conhecimento é muito difícil. Em todas as reuniões que eu chego, sempre tem essa pergunta, mas tu é tão nova, como é que tu sabe tudo disso? Então, esse é um dos maiores empecilhos que ainda é bem difícil de lidar sendo mulher e empreendendo. Então, quando eu mostro números, mostro resultado, tenho essa visão estratégica que é o que eu vendo para os clientes, eles conseguem entender. Mas isso é o que eu mais sofro hoje em dia dentro do mercado de trabalho, aqui, né? Do empreendedorismo, desculpa. Sim, esse fator de idade, né? Eu acho que é bem comum, assim... ainda mais hoje que as pessoas elas parecem mais novas do que elas realmente são, né? Então, já na minha área, nos anos aí que eu já empreendi, o que eu senti mais dificuldade foi a questão de ser mulher. Eu já bati de frente, já atendi clientes machistas. Eu também. Que descredibilizavam a gente por ser mulher. Ou então... Talvez eles não descredibilizaram profundamente lá no interior deles. Eles só quiseram, como a gente diz, cantar de galo. Quiseram mostrar que eles são melhores, que eles são homens, que eles podem mandar. E que, é isso, sabe? Então, eu já tive cliente que me humilhou justamente por eu ser mulher. Eu entendi que era por eu ser mulher, porque depois, quando eu trouxe um homem para a reunião... Mudou totalmente. A pessoa mudou totalmente. Ou quando eu fui pessoalmente visitar esse cliente, conversar sobre algumas outras situações, né? Coisas do trabalho, do serviço contratado, eu percebi que essa pessoa ela não tinha aquele mesmo... crescer, né? Crescer pra macho em cima da gente, assim. Então, eu senti muito, assim, isso... senti muita descredibilização por ser mulher. Porque, tu é mulher, tu não sabe o que tu tá falando, tu não tem autoridade pra falar isso, e eu sou homem, eu vou crescer pra cima de ti. Então, eu senti muita dificuldade nisso, assim. E um grande desafio também que eu senti no mundo de empreender é de ser sozinha. Por mais que eu tenha a minha sócia, né, que é a minha irmã, eu sou a única que entende de marketing ali, né, da sociedade. Ela cuida do administrativo financeiro. E eu senti, assim, essa questão de ser sozinha, de que quem eu posso procurar para resolver isso aqui? Quem que pode me ajudar a resolver aquilo ali? E sabe? Então, assim, será que se eu investir ali, será que realmente vai resolver o meu problema? Será que eu vou conseguir, sabe? Eu acho que eu senti muita dificuldade nisso, assim. Quem é que vai me ajudar? Eu tô com um problema aqui que tá saindo muito cliente por causa disso. Tá, mas o que está acontecendo? Quem que pode me ajudar a identificar o que está acontecendo? Então, eu senti bastante dificuldade nisso, assim. A parte de ser sozinha é que, nossa, eu sempre senti falta de ter alguém ali que compartilhasse
que entendesse do cenário e compartilhasse comigo essas ideias ali para ajudar a empresa a crescer junto, sabe? Mas eu entendo que isso é normal de todas as empreendedoras. Eu acho que esse medo inicial é de delegar. Até eu estava conversando com algumas amigas, eu cheguei agora no nível que eu preciso delegar mais, eu tenho as minhas meninas do time, mas agora eu preciso de outras pessoas para me ajudar. E é essa dificuldade de delegar. Quando você trabalha numa empresa, você tem para quem delegar, né? Você se preocupa com o time. Eu, como sempre fui coordenação, sempre tive todo mundo ao meu redor e eu conseguia entregar tudo o que precisava. Mas hoje, sendo empreendedora, é muito mais difícil. Eu preciso realmente confiar naquela pessoa para poder delegar e tem aquele medo. Então, eu, como empreendedora, hoje eu vejo esse medo. E eu vejo as minhas amigas também, acho que tu também consegue perceber isso, que elas têm essa dificuldade de escolher para quem delegar por conta dessa questão de confiança. Aí é o meu negócio, eu preciso... De entender se vai entregar a mesma qualidade que o meu conhecimento de teu muitos cliente anos. igual, né? Isso mesmo. Uhum. É exatamente isso, assim. Eu também senti muita dificuldade em delegar ali, porque... eu lembro quando tu me contratou. De confiar realmente na realidade. De querer, será que ela tá fazendo tudo que tinha que fazer? Será que ela tá fazendo certo? Será que isso? Será que aquilo? Então, assim... É muito difícil essa parte de descentralizar. Eu sou muito centralizadora e a parte do descentralizar é muito complicado mesmo, assim. Isso a gente até pode entrar agora no assunto do perrengue, né? De ser empreendedora. Isso é um dos tipos de perrengue que eu acho, que é quando a estruturação da tua empresa já tá crescendo, tu precisa mudar todo o teu foco, toda a tua estratégia. Então, hoje é só comigo, né? O que é o teu caso. Totalmente centralizado em ti. O que tu vai fazer para poder ampliar ainda mais o teu leque para conseguir crescer? Então, é o medo que você passa, eu passo também, outras empreendedoras também passam. Então, assim, existem vários perrengues. Para mim, o mais complicado é o escalar. Acho que hoje é o escalar. Tu já passou por isso? Já passei por isso. Mas assim, Rai, eu acho que uma coisa que o pessoal fala, tá muito banalizado, mentoria, todo mundo dá mentoria. Mas o que me salvou foram as mentorias, sabe? Eu acho que a mentoria é tu aprender com os erros dos outros. Porque a pessoa errou, ela vai trazer pra ti só os acertos dela, tá? Então, assim, eu acho que vale muito a pena pagar uma mentoria. E a questão de processos. A partir do momento que tu começa a implementar processos na tua empresa, no teu negócio, tem uma regra pra isso, tem um processo pra aquilo, aquela atividade tá ali, isso tem que ser entregue até tal dia, tá ali, tá tudo explícito, como que tu tem que fazer e tal... Tu consegue delegar com mais facilidade, porque a pessoa ela sabe exatamente o que ela vai fazer, que hora que ela tem que fazer, quando ela tem que fazer. E se ela deixar de fazer aquilo, tu vai ter a reunião que tu vai cobrar dela aquilo. Então, assim, é processo. Tudo... Hoje, antes eu não sabia lidar com processos. É muito engraçado, porque eu não sabia lidar com processos. Quando eu fiz a minha mentoria de processos, eu pensei, cara, como é que eu vou botar tudo isso, né, funcionar? E aos pouquinhos eu fui começando, eu não sabia lidar com Trello, não sabia lidar com Notion, nossa, aquilo pra mim não funcionava, era tudo na minha cabeça. Mas aí como é que tu vai delegar com as coisas na tua cabeça? Não tem como. Numa agenda? Vai anotar na agenda? As pessoas precisam saber o que tá acontecendo, o que elas têm que fazer. E na tua cabeça, né, às vezes tu tá lá, sei lá... Tá lá no cliente, precisa delegar e como é que tu vai passar a informação? Não tem como. Não, precisa estar no processo. Tá no processo, E os processos, assim, cara, tu ter tudo documentado, tu ter tudo elaborado, funcionário, ou sei lá, o colaborador. Hoje eu trabalho, não tenho mais funcionário, eu trabalho só com terceirizados, né? E quando o terceirizado entra na minha empresa, hoje ele tem uma cartilhazinha que eu mando por e-mail e tal, de como vai funcionar. Eu faço uma reunião ali meio que de onboarding, né? Pra entender, a gente tem o Trello, é assim, assim, assado, o cliente é assado, a gente tem os processos assim, tira dúvidas. Então, assim, a gente explica tudo certinho, tem as documentações, né? Tudo documentado, para que a pessoa realmente entenda, né? Eu não tô aqui para explicar para ela, tem um documento lá que vai explicar como é que o passo a passo. Então... documentar processos, ter tudo organizado é o que faz tu conseguir escalar, tu conseguir descentralizar, né, tudo e tu ficar um pouco mais livre ou para, né, área comercial, captar cliente e tudo mais, organizar tua empresa, trazer mais melhorias, enfim, ou até mesmo pensar em novos projetos, em abrir novos CNPJs aí, porque, né, acho que o mundo é gigante, tem espaço para todo mundo e ideias estão também. todo dia tá saindo, né? Então, eu acho que é isso, né? Esse perrengue todo mundo vai passar. Acho que perrengue financeiro também, né? Por mais que isso seja organizado financeiramente, acho que... Não sabe o dia de amanhã. Acontece, né? Quando eu comecei a empresa, a gente tava com um caixa muito bom, porque o dinheiro que eu ganhava de fila eu guardava. Sim.
Então, quando a minha irmã veio para a sociedade, a gente tinha um caixa legal, interessante. E mesmo assim, a gente teve adversidades que a gente quase fechou a empresa, quase fechou o negócio por questões financeiras. E talvez a gente não tivesse organizado o suficiente, talvez faltava... Claro, com certeza a gente sempre tem o que aprender, né? Eu não entendia muito da área comercial e que fez me virar a chave também de ir para a área comercial foi isso. De a minha empresa, a gente não tem uma área comercial, a gente não tem alguém que prospecte, a gente não tem alguém que saiba vender. Eu pensei, eu preciso aprender. Preciso aprender. E eu lembro quando tu me contou isso. E aí, vou procurar uma mentoria. Fiz uma mentoria. E hoje, assim, eu sou apaixonada por vendas, pela área de vendas. Então, assim, pelos processos de vendas. Então, assim, às vezes tu acha que tu não serve para aquilo, que tu não gosta daquilo, mas tu nem conhece aquilo direito. Não, então, é prática. Então, é uma questão assim, eu acho que não existe nada que tu não possa aprender, sabe? Pode ser que tu não goste, que tu aprenda e tu não goste, mas é importante que tu aprenda, que tu conheça aquele cenário para saber se realmente tu não tem o dom para aquilo, ou tu não passe a gostar daquilo, né? Ainda mais no mundo do empreendedorismo. Eu acho que quanto mais a gente aprende sobre algo dentro do seu nicho, melhor vai ser para crescer. Isso é fato. Isso é fato. Exatamente. Exatamente. Eu gosto de saber de tudo um pouquinho, assim. Então, eu sei da parte de design, eu sei da parte de vídeo, eu sei da parte de sei lá, de áudio, eu sei da parte de texto, eu sei da site. Então, assim, se precisar eu criar um site, eu crio. Se precisar fazer um post, eu faço. Se precisar escrever, se precisar editar um vídeo, eu faço tudo. E eu gosto de saber de tudo para eu também saber o que eu posso cobrar ou o que eu posso trazer a mais para o meu cliente. Sim. Então, assim, eu sou... a minha irmã também disse que eu sou doente por estudar. Que eu sou daquelas que eu compro o curso de tudo e todo dia eu tô estudando. E, curiosa. Eu sou muito curiosa. Então, e eu gosto de explorar, sabe? Explorar novas oportunidades, explorar novos mercados, entender o que eu também... posso trazer para o meu cliente e eu gosto de botar a mão na massa primeiro, sabe? Para entender se aquilo vai ser viável, se aquilo... E até para passar para a pessoa, né? Para a pessoa que vai tocar aquilo, tu pode fazer isso, vamos explorar aquilo ali. Às vezes, nem todo mundo sabe de tudo. Então, ao mesmo tempo que... tu é expert em tráfego pago. Eu também entendia de tráfego pago, mas assim... Não, às vezes eu podia... exatamente. Às vezes eu podia trazer alguns insights pra ti, que às vezes, né, tô ali tava tão imersa ali, às vezes não via, mas era tudo aquela coisa assim, um insight de que, a raiva vai avaliar se aquilo ali, sabe, faz sentido ou não faz. Então, por isso que eu gosto de saber um pouquinho de cada coisa, por causa disso também, pra trazer visões diferentes, sabe? E qual foi teu maior perrengue? Tu acha que continua sendo essa questão de descentralizar, de delegar? Hoje, no momento da Strative que ela está hoje, sim. É esse momento que agora eu vou ter que virar a chave nesses 3 primeiros meses, porque eu não esperava crescer o tanto que cresceu, né? Mas vai ser agora, nos próximos 3 meses, esse vai ser o maior perrengue. Eu já tenho tudo estruturado, então é só essa parte de delegar mesmo, porque... descentralizar algo que tá tudo comigo e contratar alguém que eu sei que é difícil, que vai entender tudo quanto eu entendo e passar pro cliente ter aquela questão assim, não, realmente, a Rai sabe, então eu vou passar o que a Rai sabe. Isso tá sendo o maior perrengue do momento. Mas eu vou superar. Sim, isso são fases, tu vai aprendendo aos poucos, assim. Porque tu tem que entender que se tu não passar pra frente, né? Eu vou ficar estagnada. Tu vai ficar estagnada. E eu não quero isso. Toda empreendedora quer crescer, quer ter mais sucesso. Exatamente. Então, vai ter que acontecer. Vai doer. A Strative é meu filho. Exatamente. Então, vai doer ele no comecinho, mas eu vou dar conta. Sim, eu tô mudando minha empresa, né? O meu negócio, tô, né? Tu tá mudando de nicho, na verdade. Tô mudando de nicho, de nicho... talvez, assim, eu tô saindo do sistema agência e tô indo para esse sistema de consultoria e mentorias e tudo mais, né? E cursos e tudo mais. Mas, nessa mudança aí de meu negócio, aí da área aí do meu negócio, de reestruturação, eu tô fazendo toda uma reestruturação. Então, eu, né, desliguei... que tinha de funcionário, desliguei alguns terceirizados, que eu não via mais necessidade, e algumas coisinhas eu comecei a fazer sozinha, mas aí eu me toquei, assim, se eu começar a fazer tudo de novo sozinha, como eu fazia antes, né, quando eu tava lá no começo da agência, eu vou voltar para aquela questão de não conseguir mais descentralizar e ficar muito presa ali, então eu tô tendo muito mais facilidade de mandar para frente, passar para as pessoas fazerem e eu me dedicar naquilo que eu realmente sei fazer, naquilo que eu me propus a fazer. E isso a gente tem que entender também que a nossa hora também tem um preço, que às vezes o que tu vai gastar pagando para alguém fazer a outra coisa vale muito mais a pena do que
tu dedicar o teu tempo fazendo aquilo. Porque teu tempo também tem um custo. E às vezes esse custo tu vai ganhar muito mais fazendo outra coisa, né? Então, principalmente agora eu que tô reestruturando muita coisa, muitos projetos, esses projetos, se eu me dedicar, realmente vão trazer mais lucro para mim, que aí eu vou conseguir pagar uma equipe para me ajudar a fazer as coisas. Então, é com essa mentalidade que a gente tem que pensar, ter uma cabeça de empreendedor. Eu demorei para ter essa cabeça, mas hoje ainda tem um pouco de dificuldade em algumas coisas, mas é muito mais fácil, né? E que bom que a gente consegue ter essa conversa, porque foi bem esse o nosso objetivo para criar o Alpha Femme. Eu lembro que quando a gente, né, tu já estava, na verdade, na transição, né, desse teu novo mercado da tua empresa, e eu tinha acabado de lançar a Strategy, né, foi lá na metade do ano passado, e a gente começou a conversar sobre empreendedorismo. Eu tava com algumas dúvidas que eu perguntei para ti, porque tu já tinha esse mercado, Sim. E a gente pensou, e se a gente fazer um podcast? Eu tava justamente, assim, numa crise existencial profissional, assim, Isso. eu tava. Nós duas. Porque é verdade. Eu tava, assim, na minha agência ali eu não queria mais o que tava acontecendo ali, eu não queria mais aquela rotina, eu não queria mais atender daquela forma. E só que eu também estava com medo, eu não tava com muito poder de investimento também, para investir em outras, né, em projetos muito grandes e tal. E eu tava ali, ou eu fecho a empresa e volto a ser CLT, ou eu penso, dou uma virada daqui de chave, faço alguma coisa aqui que realmente vai reestruturar o meu negócio. E ali eu tava, né? Vou, não vou. Já queria há muito tempo investir nessa área de consultoria, de processos de vendas, de infoprodutos também. E eu tava muito insegura, assim, né? E eu acho que nesse momento a gente tava trocando muita ideia, eu e tu também. E aí, nem lembro que foi numa troca de ideia entre nós duas e... vamos fazer um podcast, e tu... Cara, eu tô querendo fazer um podcast, então vamos se juntar, né? E é engraçado porque a gente divide a mesma psicóloga, né? A gente tem a mesma terapeuta e é muito engraçado porque... ela me incentivou muito, assim, a Rai é isso, né? Tipo, nunca falou nada da Rai, tipo, né? Claro, né? Das sessões dela, né? Mas ela sabia que eu conhecia a Rai, que a Rai me conhecia. E ela incentivou muito, assim, pô, vocês têm um bom potencial, vocês duas são muito criativas e não sei o quê. Então, ela incentivou muito a gente a fazer isso. E eu acho que, né, a gente começou ali um pouquinho devagar, e foi indo, não, vamos agora tirar do papel e vai ser isso, né? Tanto que quando tu me questionou sobre a ideia, eu já tava tendo essa ideia, não sei, há 1 ano atrás. Então, 2024 já tinha. Por quê? Eu já estava saturada do mercado, eu queria abrir a minha empresa e eu não tinha nenhuma conversa, não tinha nenhuma informação a não ser de quem eu conhecia sobre esse meio de empreendedorismo feminino. Então, quando tu falou, eu topo, vamos falar sobre empreendedorismo feminino, tu falou a mesma coisa pra mim, vamos, porque eu também sinto essa necessidade hoje de conteúdo, porque eu, como você, a gente gosta muito de ouvir podcast. Eu uso muito pra trabalhar, tu também. Então, esse foi o motivo central do porquê que a gente criou o Alpha Femme, né? Tanto que o nome já vem e dar voz às mulheres, né? Eu acho que a ideia aqui é a gente trazer as mulheres aqui para dentro, não só trazer personalidades que vão agregar, claro, contar um pouquinho da história dessas personalidades, mas trazer um pouquinho das dificuldades, né? Sentir a necessidade desse público, né? Ouvir vocês, né? A gente quer que vocês tragam perguntas, que vocês tragam ideias, que vocês tragam dificuldades que vocês estão enfrentando, para a gente também moldar, né, os nossos episódios eu tô sentindo dificuldade com, sei lá, na área financeira, então vamos trazer alguém da área financeira para entender um pouquinho como funciona, o que é necessário numa empresa, para uma empresa não cair financeiramente, né? Os negócios, né? O que está acontecendo? A área comercial, vamos lá, né, explorar alguma coisa. Eu quero trabalhar, sei lá, trazer algo mais moderno, trazer tecnologia, sabe? Pensar nessas trocas, trazer essas necessidades que vocês têm e nas necessidades que a gente tem. Eu gosto muito, eu tenho hiperfoco em Shark Tank, então eu sou muito viciada em Shark Tank, eu já assisti todos os episódios e assisti 2, 3, 4 vezes, né, as temporadas, então assim, eu já sei quase de cor todos os episódios. E ali teve uma empreendedora que ela trouxe e ela falou que ela
o mundo do empreendedorismo, os empreendedores, né, os empresários, eles falam para empresários que já têm dinheiro, para empresários que também conhecem uma linguagem lá, sei lá, em inglês, que é muito usada, né? CEO, sei lá, briefing, né? A gente que tá aí, né, nesse meio, a gente acompanha muito esses números. Só que ela era muito humilde. E ela pensava, cara, o que esse povo tá falando? Eu não sei o que eles estão falando. Eu tive que aprender sozinha, eu tive muita dificuldade em aprender sozinha, muito sobre o que as pessoas falam. E eu acho que, né, a linguagem, ela trouxe isso, a necessidade dela da linguagem, da palavra, né, do que eles usavam ali no meio corporativo. Mas ali que também me trouxe um estalo, quando eu tava assistindo esse episódio, me trouxe um estalo assim, cara, é isso que a gente sente, né? A dificuldade dela, por ser muito humilde, é não entender a língua inglesa, os termos em inglês que as pessoas falam, né, no mundo corporativo. E da mesma forma que ela tem essa dificuldade, todo mundo tem a dificuldade em algum momento, em algum processo, em alguma fase, em alguma área. E é isso que a gente quer trazer para o podcast, né? Eu vim do rádio, né? Eu já trabalhei em rádio. Trabalhei um curto tempo em TV, bem curtinho assim, porque eu não gostei. Então, né, fiquei ali um pouco e já pulei fora. E eu sou apaixonada por rádio. Eu sou apaixonada por vozes, né, pelas ondas sonoras. Eu escuto muito podcast. E eu já queria fazer um podcast, tanto que eu já fiz um podcast no passado com a minha prima, né, do movimento Empreender Mulher, que é dela. E aí a gente fez um podcast, só um episódio, um piloto, e sei lá, a gente deixou morrer, não avançou e tal. E desde aquela época, assim, eu ainda tinha essa vontade, mas não tinha aquele... Vamos. E aí, né, Rai, aconteceu de eu nem lembro como é que surgiu essa ideia, da onde que surgiu, como a gente chegou nesse assunto, mas foi Deus, foi o universo, que a gente sabe que ele sempre coloca as pessoas certas nos momentos certos, nos lugares certos, né, na hora certa. E eu acho que foi isso, assim, eu acho que hoje eu também, na época, né, que eu fiz esse piloto do podcast lá, eu não era tão segura. Hoje eu me sinto muito mais segura, tenho muito mais conhecimento também. Bagagem. Eu acho que a nossa bagagem faz com que a gente possa compartilhar ainda mais e trazer pessoas que possam compartilhar com a gente tudo sobre empreender. E até ter mais segurança do que a gente está falando, né? Naquela época eu não tinha tanta segurança do que eu falava, porque tu trabalhar em rádio, tu tá transmitindo informação de outras coisas, né? E quando tu tá num podcast, tu tá trazendo a tua opinião, tu tá trazendo a tua informação, tu tá, querendo ou não, tu traz um pouquinho da tua vida, por mais que tu tá entrevistando outra pessoa, mas tu traz um pouquinho da tua vida e é um pouco mais espontâneo, né? Então eu me senti um pouco insegura quanto a isso também, e eu acho que hoje as coisas, elas fluíram muito mais fáceis, justamente por isso, pela bagagem, né? Por eu já ter passado por muita coisa, eu já ter aprendido muita coisa. E eu acho que foi isso, assim. Acho que o universo, ele sempre vai realinhar as coisas para que elas aconteçam quando elas realmente têm que acontecer. E eu acredito que o nosso objetivo aqui com o Alpha Femme é realmente trazer o maior número de áreas possíveis para que a gente possa transmitir isso para todas as empreendedoras. Porque qualquer insight que elas conseguirem ter através do podcast vai ser crucial para o desenvolvimento do negócio delas. Então, esse eu acho que é o nosso objetivo principal com o podcast. Exatamente, E é isso, né? A gente sempre sentiu falta desse espaço aí, de ter esse espaço de conversa. E eu acho que aqui vai ser o momento, assim, de vocês trazerem pra gente, né? Tudo que vocês têm de dúvidas, né? De dificuldades, de ideias, até de pessoas que possam ajudar a trazer, né, bagagem para as outras pessoas. E eu acho que é isso, né? Então, novas ideias e tá sempre participando, né? Com a gente aí desse podcast. É totalmente participativo, né? E esse foi só o começo, né? Esse foi o nosso primeiro episódio aí pra vocês conhecerem um pouquinho da gente, né? O Alpha Femme está só no começo, a gente espera que tenham muitos e muitos, muitos episódios aí pra vocês. E a gente tá só aquecendo e, né, Rai? Segue a gente no Instagram, @alphafemmepodcast, e compartilha esse vídeo, esse nosso primeiro episódio pra mulher foda, que você também quer que tenha esse conhecimento junto com os nossos conteúdos. Até o próximo episódio.